A lâmina do facão atingiu a tábua de corte por 3 vezes seguidas, em golpes rápidos e muito bem calibrados. Dr. Ricardo Azevedo parou à vista da porta da cozinha. O restaurante havia encerrado as atividades há várias horas. As luzes do salão principal estavam todas apagadas, mas ali, na escuridão parcial da área de preparo, havia alguém em plena atividade. Ricardo entrou lentamente, pisando com cautela. Ele vestia calça jeans e um casaco escuro, nada que indicasse a sua verdadeira posição. Ninguém naquela filial tinha a menor ideia de que o proprietário de toda a rede de estabelecimentos estava na cidade. O jovem que lhe dava as costas não percebeu a chegada. Ele continuava a fatiar cenouras em tiras milimetricamente finas, executando movimentos automáticos, quase hipnotizantes. A única fonte de luz sobre o balcão iluminava apenas suas mãos e o monte de legumes recém-cortados. Ricardo cruzou os braços e se pôs a observar. O corte estava impecável, totalmente uniforme, de um profissional. No entanto, a postura do rapaz estava desalinhada, os ombros curvados para a frente. A respiração vinha pesada entre um movimento e outro. Ricardo olhou para o relógio em seu pulso. 3h15 da madrugada. O expediente regular deveria ter terminado às 11 da noite. Ele verificou o crachá pendurado na parede ao lado do armário de uniformes. Lucas Oliveira, auxiliar de cozinha. O facão continuava a bater no bloco de madeira. Lucas não parava. Não permitia-se descanso. Ricardo deu um passo à frente e a tábua do piso emitiu um rangido. Lucas virou a cabeça num sobressalto, assustado, ainda segurando o utensílio. Os dois se encararam no silêncio denso da cozinha deserta. Ricardo elevou as mãos devagar, num gesto para demonstrar que vinha em paz. Perdão pelo susto, eu sou o novo gerente. Lucas baixou o facão com cuidado e o pousou na tábua. Ele limpou as mãos no avental manchado de trabalho. Desculpe, eu não sabia que havia mais alguém aqui. O senhor é o gerente que chegou hoje? Ricardo confirmou com a cabeça e se aproximou do balcão, mantendo-se a uma distância respeitosa. Cheguei hoje mesmo. Estou fazendo o turno da madrugada para ver de perto a operação. Era uma mentira bem elaborada. E você, o turno não encerra à meia-noite? Lucas hesitou. Olhou para o montante de cenouras já cortadas e depois de volta para Ricardo. Terminei às 11. Eu só estava aprimorando a técnica. Aprimorando? Corte Julienne. O chefe Fernando me pediu para eu aumentar minha velocidade. Ricardo pegou uma das tiras de cenoura, examinou-a contra a luz. Espessura exata, comprimento constante. Isso aqui está simplesmente perfeito. Lucas deu de ombros. Ainda não estou rápido o suficiente. Ricardo devolveu a cenoura e puxou um banco alto ao lado do balcão. Sentou-se sem pedir qualquer permissão. Quantas horas você permanece aqui depois que seu turno termina? Depende. 2, talvez 3 horas. Sem um movimento de gente, é mais fácil manter a concentração. Ricardo observou as mãos do rapaz, calos nas pontas dos dedos, unhas curtas mais limpas e a pele ao redor, visivelmente ressecada. As articulações dos dedos estavam avermelhadas, inchadas. Você faz isso diariamente? Lucas não respondeu de imediato. Ele juntou as cenouras cortadas em uma vasilha e pegou abobrinha na geladeira. Só quando preciso treinar algo novo. E com que frequência o chefe solicita que você treine? Silêncio. Lucas recomeçou a cortar a abobrinha, mais rápido desta vez. Os movimentos estavam tensos. Ricardo mudou o rumo da conversa. Há quanto tempo você trabalha neste lugar? 2 anos e meio. E antes disso, fazendo entregas. Eu era motoboy. Você ainda faz? Lucas parou o corte por 1 segundo. Respirou fundo antes de prosseguir. Em algumas ocasiões. Ricardo se levantou e foi até a cafeteira no canto da cozinha. Ligou a máquina. O barulho do café sendo coado preencheu o silêncio desconfortável. Você aceita? Lucas olhou por cima do ombro, visivelmente surpreso. Café? A essa hora? Por que não?
Por quanto tempo você ainda pretende ficar por aqui? Mais 1 hora, talvez. Ricardo pegou 2 canecas no armário. Serviu café para ambos. Voltou e colocou uma caneca ao lado de Lucas. Julienne de abobrinha é mais complexo que a cenoura. A textura é mais macia. É preciso refinar o ângulo. Lucas parou e o encarou desconfiado. O senhor já trabalhou na cozinha? Cozinhei, há muito tempo atrás. Ricardo tomou um gole do café. Deixa eu ver. Lucas se afastou um pouco. Ricardo pegou o facão e cortou 3 tiras de abobrinha em uma sequência rápida. Movimento fluido, preciso. Viu a diferença? Você estava exercendo muita pressão. Com a abobrinha, é só deixar a faca fazer o trabalho. Lucas pegou o facão de volta e tentou. A tira saiu mais uniforme. Ficou melhor. Pela primeira vez, Lucas demonstrou algo que se parecia com um sorriso. Ricardo retornou ao banco e bebeu mais café. Observou o rapaz trabalhar em silêncio por alguns minutos. As olheiras eram profundas, roxas, quase pretas, daquele tipo que uma noite de sono não resolve. Você mora distante? Moro na Zona Norte. Levo 1 hora de ônibus. E depois de sair daqui, você vai direto para casa? Lucas não respondeu. Juntou as abobrinhas cortadas e começou a limpar o balcão. Ricardo notou a marmita vazia perto da pia. Plástico de baixa qualidade, tampa trincada. Dentro havia restos de arroz grudados nas bordas. Você jantou? Comi antes de começar o turno. Às 5 da tarde? Lucas parou de limpar. Virou-se devagar. Senhor, eu não estou agindo de forma errada. Não estou jogando fora ingredientes. Não estou... Ei, calma. Ricardo ergueu as mãos. Não estou acusando você de nada. Eu só estou realmente preocupado. Preocupado? Você está trabalhando sem receber, sem se alimentar direito e, com certeza, sem dormir o suficiente. Lucas cruzou os braços. A postura ficou instantaneamente defensiva. Eu faço o que precisa ser feito. Com qual objetivo? Porque eu preciso evoluir aqui dentro. Você acredita que isso fará o chefe promovê-lo? Acredito que se eu for bom o suficiente, sim. Ricardo colocou a caneca no balcão. Levantou-se e caminhou até a pequena janela da cozinha. Lá fora, a rua estava completamente deserta. Faz quanto tempo que você não tem um dia de folga? Lucas não respondeu. Quanto tempo, Lucas? 3 meses, talvez 4. Ricardo virou-se para encará-lo. Por qual razão? Lucas respirou fundo. Desviou o olhar. Porque eu preciso do dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas você está se esgotando. Com o devido respeito, senhor, o senhor não sabe quem eu sou. Não, mas eu já vi outras pessoas fazendo exatamente o que você faz. E geralmente isso não termina bem. Lucas voltou para o balcão e guardou os recipientes com os legumes cortados na geladeira. Desligou a luz sobre a pia. Pegou o avental e o pendurou no gancho. Eu já vou. Ricardo não se moveu. Amanhã eu estarei aqui novamente. Se você aparecer depois do expediente, nós conversamos mais um pouco. Lucas parou na porta. Olhou para trás. Sobre o quê? Sobre como você pode progredir na carreira aqui sem se destruir completamente no processo. Lucas segurou a alça da mochila no ombro. Permaneceu em silêncio por um longo tempo. Tudo bem. Ele saiu. Ricardo ficou sozinho na cozinha vazia. Pegou o celular e anotou o nome. Lucas Oliveira. No dia seguinte, ele iria descobrir absolutamente tudo sobre aquele rapaz. Ricardo chegou ao restaurante às 10 horas da manhã. Solicitou a ficha completa de Lucas ao RH. A gerente administrativa entregou a pasta, mas fez uma ressalva. Ele nunca faltou, nunca se atrasou, mas solicitou adiantamento salarial 3 vezes nos últimos 6 meses. Ricardo abriu a pasta. Endereço na Zona Norte. Referências: mãe e pai, com o mesmo endereço. Escolaridade superior incompleto. O que ele estava estudando? Engenharia civil. Largou no 3º ano. Ricardo fechou a pasta devagar. Obrigado. Ele passou o resto do dia apenas observando. Lucas chegou às 2 da tarde, pontualmente,
para o turno que começava às 3. Uniforme totalmente limpo e impecável. Postura ereta, mas o cansaço visível nos olhos o denunciava. Durante o expediente, Lucas não parava. Cortava, limpava, organizava. Quando o chefe Fernando elevava a voz, ele apenas abaixava a cabeça e corrigia, sem reclamar, sem questionar. Às 11h30, o restaurante fechou. A equipe saiu aos poucos. Lucas ficou. Ricardo o acompanhou pela câmera em seu escritório. O rapaz guardou o avental, pegou a mochila, mas não seguiu para a saída dos fundos. Subiu para a área de troca de roupas, voltou com uma camisa diferente, simples e desbotada, e saiu pela frente. Ricardo o seguiu à distância. Lucas atravessou 2 quarteirões e entrou em um estacionamento de motos usadas para entregas de aplicativo. Pegou um capacete antigo pendurado em uma motocicleta vermelha e partiu. Ricardo anotou a placa. 2 anos e meio antes, Lucas estava dentro de uma sala de aula. Calculadora científica sobre a mesa. Caderno recheado de anotações. O professor falava sobre resistência de materiais, mas Lucas mal conseguia prestar atenção. O celular vibrou no bolso. Ele olhou discretamente. Mensagem da mãe. Filho, a sessão de hoje foi muito difícil. Estou com muita dor. Lucas apertou os olhos. Respondeu. Já estou saindo. Chego em 40 min. Guardou o celular. Olhou para o caderno, para as fórmulas que já não pareciam fazer sentido. Naquela mesma noite, ele se sentou à mesa da cozinha com os pais. O pai, com as mãos trêmulas, a carta de demissão aberta bem à sua frente. A mãe pálida, respirando de forma irregular. Lucas tinha 21 anos. Eu vou trancar a faculdade. Não. A mãe balançou a cabeça, fraca. Você está quase terminando. Mãe, alguém precisa trabalhar. O pai não disse uma palavra. Apenas olhou para baixo, derrotado. Lucas trancou a matrícula no dia seguinte. Nunca mais voltou. Ricardo voltou ao restaurante às 2 da manhã. Lucas já estava lá, cortando batatas desta vez. Ricardo entrou pela porta da frente, fazendo barulho de propósito. Lucas se virou, menos assustado que na noite anterior. O senhor volta todos os dias? Eu disse que voltaria. Ricardo puxou o mesmo banco. Como foi a noite? Normal. Fez quantas entregas? Lucas parou de cortar. Como o senhor sabe disso? Eu vi você sair na moto. Lucas colocou o facão no balcão. Cruzou os braços. Eu não faço isso durante o horário de trabalho. Não interfere em nada no meu desempenho. Eu não estou questionando seu desempenho. Eu estou perguntando quantas entregas você faz. 8, 10, depende da demanda. E depois você retorna para cá. Sim. Para treinar. Sim. Ricardo se levantou e foi até a geladeira. Pegou um pote com sobras de carne assada do jantar. Colocou no micro-ondas. Você já comeu? Já. Mentira. Ricardo apontou para a mochila de Lucas. Sua marmita está vazia novamente. E você não comeu absolutamente nada entre as entregas. Lucas desviou o olhar. O micro-ondas apitou. Ricardo pegou o pote, um garfo, e colocou na frente de Lucas. Coma. Eu não posso comer a comida do restaurante sem. Eu sou o gerente. Eu estou autorizando. Lucas olhou para a comida, hesitou, pegou o garfo. Comeu devagar no início, depois muito mais rápido, como alguém que não se alimentava direito há dias. Ricardo esperou ele terminar. Por que você desistiu da faculdade? Lucas limpou a boca com o dorso da mão. Eu precisava de um trabalho. Sua família? Silêncio. Sua mãe está doente? Lucas ergueu a cabeça totalmente surpreso. Como? Você a colocou como referência na ficha de admissão, mas nunca pediu para ela assinar nada, sempre seu pai. E você solicitou 3 adiantamentos em 6 meses, todos em semanas que tinham feriados, quando o tratamento acaba custando mais caro. Lucas fechou os olhos. Ela faz diálise 3 vezes por semana. E seu pai? Ele está procurando emprego, isso já faz 6 meses. Você está sustentando a casa sozinho. Não era uma pergunta. Lucas assentiu.
Ricardo puxou a cadeira de novo e sentou-se mais próximo. Quanto você recebe aqui? R$ 2.100. E com as entregas? 1.200. Varia bastante. 3.300 por mês. Você paga aluguel? 900. Remédios? 600. Às vezes 800. Ricardo fez os cálculos mentalmente. Sobrava menos de 2.000 para alimentação, transporte, contas básicas. Lucas, quantas horas você consegue dormir por noite? 4, 5, quando a sorte ajuda. E há quanto tempo você vive nesse ritmo? Lucas respirou fundo, passou a mão pelo rosto. Desde que tranquei a faculdade. 2 anos e meio. Ricardo ficou em silêncio. Olhou para o rapaz à sua frente. 24 anos, mas com a aparência de 40. Você acha que se treinar o suficiente, o chefe vai te promover? Eu preciso que ele promova. E se ele não promover? Lucas não respondeu. Ricardo se levantou. Amanhã eu vou conversar com o chefe, vou perguntar sobre você. Não. Lucas se levantou rápido. Por favor, não faça isso. Por quê? Porque ele vai pensar que eu estou reclamando. Ele vai... Lucas parou. Engoliu em seco. Por favor. Ricardo viu o medo genuíno nos olhos do rapaz. Tudo bem. Eu não falarei nada. Lucas relaxou um pouco. Obrigado. Ricardo caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Lucas, você é excelente no que faz. Muito bom. Mas você não pode prosseguir assim. Vai se quebrar. Eu não tenho outra escolha. Sempre há uma escolha. Ricardo saiu. Lucas ficou sozinho na cozinha. Olhou para a pilha de batatas ainda por cortar. Pegou o facão novamente e continuou. Ricardo começou a aparecer todos os dias. Sempre no final do expediente de Lucas. Sempre com uma justificativa crível. Conferir o estoque. Revisar as planilhas de pedidos. Checar o padrão de limpeza. Lucas percebeu a frequência, mas não disse uma palavra. Na quinta noite, Ricardo chegou com 2 sanduíches. Da lanchonete da esquina. Você come presunto? Lucas olhou para ele, surpreso. Sim. Ótimo. Eu peguei 2. Sentaram-se à mesa do refeitório dos funcionários. Lucas desembrulhou o sanduíche devagar, como quem não tem certeza se deve aceitar. O senhor não precisava fazer isso. Fazer o quê? Trazer comida, ficar aqui. Eu sei que o senhor tem muito o que fazer. Ricardo deu de ombros. Eu gosto de bater papo. E você é a única pessoa que fica até tão tarde. Lucas mordeu o sanduíche. Mastigou em silêncio. O chefe Fernando comentou algo a meu respeito? Não. Por que a pergunta? Eu pensei que o senhor tivesse conversado com ele. Eu disse que não falaria. Lucas relaxou um pouco. Ricardo bebeu o refrigerante que havia trazido. Quanto tempo você acha que vai levar para conseguir a promoção? Lucas parou de comer. Não sei dizer. 6 meses? 1 ano? E qual cargo você almeja? Sou chefe? Qualquer coisa que pague um pouco a mais. Quanto a mais? R$ 1.000 já fariam uma grande diferença no meu orçamento. Ricardo assentiu devagar. Você já solicitou um aumento? Lucas deu uma risada sem humor. As coisas não funcionam desse jeito aqui. E como funcionam? O chefe escolhe. Quando ele acha que você merece, ele promove. Se você pedir, ele entende que você está sendo ingrato. Ricardo franziu a testa. E você concorda com essa lógica? Lucas deu de ombros. Não faz diferença se eu concordo. É o sistema que está em vigor. Ricardo terminou o sanduíche, amassou o papel e jogou no lixo. Sabe qual foi o meu maior aprendizado quando eu era mais novo? Lucas olhou para ele. Qual? Que apenas trabalhar duro não é o suficiente. Você tem que trabalhar de forma inteligente e estratégica. Como assim? Você passa 3 horas aqui todos os dias depois que o expediente encerra, sem ser remunerado, esperando que alguém note seu esforço. Mas ninguém está vendo. Lucas baixou os olhos. O chefe sabe que eu treino. Ele sabe mesmo? Ou você acha que ele sabe? Silêncio. Ricardo se inclinou para a frente. Lucas, você é talentoso. Seus cortes são melhores do que os da metade da equipe. Você é pontual, dedicado, nunca reclama. Mas você está invisível.
Invisível. Você faz apenas o que mandam, não propõe nada, não sugere nada, apenas obedece e executa. Lucas cruzou os braços, na defensiva. Eu não posso simplesmente... Você pode, mas use a inteligência. De que forma? Ricardo se levantou e foi até a porta da cozinha. Acenou para Lucas segui-lo. Na cozinha, Ricardo abriu a geladeira. Pegou alguns ingredientes. Cogumelos, alho-poró, creme de leite. Amanhã o chefe vai fazer o teste de um novo prato para o menu de inverno, correto? Sim, risoto de cogumelos. E qual será sua tarefa? Limpar os cogumelos, picar o alho. Ricardo colocou os ingredientes sobre o balcão. E se você chegasse antes dele e preparasse uma variação, algo inesperado, mas que harmonize com o prato? Lucas arregalou os olhos. Ele vai pensar que estou tentando passar por cima dele. Não se você apresentar como uma simples sugestão. Chefe, eu estava fazendo um teste com uma ideia. O senhor gostaria de experimentar? E se ele não gostar? Então você aprende o que não funciona. Mas se ele gostar, você não é mais o auxiliar invisível. Você se torna o auxiliar que pensa estrategicamente. Lucas olhou para os ingredientes. Mordeu o lábio. Eu não sei criar pratos. Eu só consigo seguir o que está na receita. Ricardo pegou um facão. Então eu vou te ensinar. Eles passaram a hora seguinte inteira na cozinha. Ricardo mostrou como conseguir o equilíbrio dos sabores, como usar a acidez para suavizar a gordura do creme, como tostar cogumelos para intensificar o umami. Lucas absorvia cada informação. Fazia perguntas pontuais, anotava tudo no celular. Quando terminaram, Lucas provou a variação que haviam criado. Fechou os olhos. Isso está espetacular. Então, amanhã você apresenta isso ao chefe. E se ele perguntar quem me ensinou? Você diz que viu num vídeo na internet, que testou a receita por conta própria. Lucas guardou os ingredientes, limpou o balcão. Por que o senhor está fazendo isso? Ricardo parou de limpar o facão. Fazendo o quê? Me ajudando. O senhor não me conhece. Não vai ganhar nada com isso. Ricardo colocou o facão no suporte. Virou-se para Lucas. Quando eu tinha 22 anos, eu trabalhava 16 horas por dia. Cozinha de hotel, salário mínimo. Meu chefe era um completo idiota que gritava o tempo todo. Lucas ouviu em silêncio. Um certo dia, o dono do hotel entrou na cozinha. Viu a maneira como o chefe nos tratava. Ele me chamou no escritório, me ofereceu uma bolsa de estudos. Disse que eu tinha potencial, mas que eu precisava de uma oportunidade, não apenas de trabalhar exaustivamente. Ricardo encostou-se no balcão. Eu aceitei a proposta, fiz um curso, voltei depois e abri meu primeiro restaurante. Sem a ajuda daquele homem, eu ainda estaria picando cebola e sendo submetido a gritos. Lucas cruzou os braços. E o senhor acha que eu sou como o senhor era naquele tempo? Eu acho que você está se exaurindo da mesma forma que eu me exauria, e eu não quero ver você desistir de tudo. Lucas desviou o olhar. Eu não tenho como desistir. Tem gente que depende de mim. Sua mãe, minha mãe, meu pai, a conta da eletricidade, a conta de água, o aluguel. A voz de Lucas estava contida, mas Ricardo notou a tensão em seus ombros. Lucas, qual é o seu maior medo? Lucas virou-se rapidamente. O quê? Você trabalha sem parar, não consegue descansar, não reclama de nada. Qual é o seu medo real? Lucas respirou fundo, passou a mão pelo cabelo. De fracassar? Silêncio pesado. De acordar um dia e perceber que larguei a faculdade para absolutamente nada. Que minha mãe está doente e eu não tenho como pagar o tratamento. Que meu pai se sente envergonhado porque o filho virou cozinheiro de restaurante e não engenheiro. A voz dele falhou no final. Ricardo não disse nada. Deixou o silêncio durar. Lucas continuou num tom mais baixo. Eu tenho pavor de olhar no espelho e ver alguém que desperdiçou todas as chances, que não foi bom o suficiente. Você acha que não é bom o suficiente? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso ser muito melhor.
Ricardo caminhou até ele, colocou a mão no ombro de Lucas. Você já é muito bom. Você só precisa de uma chance real para demonstrar isso. Lucas encarou-o pela primeira vez com os olhos cheios de lágrimas. E se eu não conseguir alcançar? Você vai conseguir, mas não sozinho. Ninguém consegue sozinho. Lucas limpou os olhos com o dorso da mão. O senhor realmente acredita que eu posso crescer nesta empresa? Eu não apenas acredito, eu tenho certeza. Lucas assentiu devagar, respirou fundo. Obrigado. Ricardo tirou a mão do ombro dele. Amanhã você apresenta o prato para o chefe. E depois, a gente vê o que acontece a seguir. E se ele não gostar? Aí a gente tenta novamente, até que funcione. Lucas sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas sincero. Está certo. Ricardo pegou a jaqueta. Agora vá para casa. Durma pelo menos 5 horas hoje. Eu vou. Lucas pegou a mochila. Desligou as luzes da cozinha. Eles saíram juntos pela porta dos fundos. Na rua vazia, Lucas se virou antes de subir na moto. Senhor, qual é o seu nome completo mesmo? Eu nem perguntei. Ricardo hesitou por um segundo. Ricardo. Lucas estendeu a mão. Obrigado, de verdade. Ricardo apertou a mão dele. A gente se encontra amanhã, Lucas. Lucas subiu na moto e partiu. Ricardo ficou ali, observando a luz traseira do veículo desaparecer na esquina. Ele sabia que o que havia começado ali não era apenas uma simples mentoria. Era algo muito maior. Lucas apresentou a variação do risoto no dia seguinte. O chefe Fernando provou em silêncio. Mastigou devagar. Olhou para Lucas. Quem ensinou isso a você? Eu vi num vídeo na internet. Testei ontem à noite. O chefe assentiu. Fique atento ao serviço de hoje. Se o feedback for positivo, nós o incluiremos no menu oficial. Lucas mal conseguiu disfarçar o sorriso. Ricardo assistiu a tudo de longe, do escritório. Fechou os olhos por um segundo, aliviado. Nas semanas seguintes, algo mudou drasticamente. Ricardo começou a aparecer cada vez mais cedo, sempre com alguma justificativa. Reunião com os fornecedores, inventário do estoque, treinamento especializado da equipe. Mas a verdade era que ele queria estar por perto. Lucas percebia a presença. Sempre que Ricardo estava próximo, ele trabalhava com mais foco. Fazia mais perguntas. Absorvia tudo o que era ensinado. Um dia, Ricardo entrou na cozinha durante o intervalo. Lucas estava sozinho, estudando uma nova receita no celular. O que você está lendo? Molho holandês. Eu nunca consegui fazer. Quer que eu te ensine? Lucas olhou para ele totalmente surpreso. Agora? Por que não? Ricardo pegou os ingredientes. Gemas, manteiga clarificada, limão. Colocou tudo sobre o balcão. A chave do sucesso é a temperatura. Se estiver muito quente, coagula. Se estiver muito fria, não emulsifica. Lucas observou cada um dos movimentos. Ricardo bateu as gemas em banho-maria. Adicionou a manteiga em fio contínuo. O molho ganhou uma consistência incrivelmente cremosa e muito brilhante. Tenta você. Lucas repetiu o processo. Errou na primeira tentativa. A segunda saiu perfeita. Você tem facilidade para aprender. Eu preciso aprender rapidamente. Ricardo limpou o balcão. Você ainda faz as entregas? Lucas hesitou. Com menos frequência, umas 3 vezes por semana. Por que menos? O chefe me concedeu alguns turnos extras, sábado e domingo, 4 horas a mais por semana. Ricardo disfarçou um sorriso. Tinha sido ele quem havia solicitado ao RH para criar esses turnos adicionais, pagos como hora extra, sem levantar qualquer tipo de suspeita. E isso está ajudando? Muito! Eu consegui comprar um medicamento que minha mãe estava precisando muito, importado. Antes, eu não tinha a mínima condição. A voz de Lucas soou mais leve, quase esperançosa. Ricardo viu algo diferente no rosto dele. Menos cansaço, um pouco mais de vivacidade. Eles começaram a estabelecer uma rotina. Toda terça e quinta, após o expediente, Ricardo e Lucas ficavam na cozinha, sempre testando algo novo. Molho béarnaise.
Wellington de carne, panacota. Lucas errava, corrigia, melhorava. Ricardo ensinava não apenas a técnica, mas também a gestão de negócios. Você quer crescer aqui? Então precisa entender o negócio, não apenas o funcionamento da cozinha. Mostrou planilhas de custo, margem de lucro, como fazer a precificação correta de um prato, como reduzir o desperdício. Lucas anotava tudo no celular. Fazia perguntas que Ricardo jamais esperava. Se a gente mudar o fornecedor dos cogumelos, quanto podemos economizar? Por que não criamos um menu executivo no almoço? Este prato está dando prejuízo. Posso sugerir uma alteração? Ricardo via o rapaz se transformando bem diante dos seus olhos. Não era mais apenas um auxiliar que seguia ordens. Era alguém pensando, criando, progredindo. Em uma das noites, Lucas chegou com uma marmita diferente. Ricardo notou. O que é isso? Strogonoff. Eu fiz em casa. Minha mãe fez o pedido. Como ela está? Lucas sorriu. Melhor, muito melhor. O médico disse que a nova medicação está funcionando bem. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Que notícia boa. Lucas abriu a marmita. O cheiro encheu a cozinha. Quer provar um pouco? Eu não vou comer sua janta. Eu trouxe para a gente dividir. Ricardo pegou um garfo. Provou. O molho estava muito bem equilibrado. Não era um prato sofisticado, mas havia algo ali. Havia carinho. Sua mãe gostou? Ela comeu tudo. Disse que nunca tinha provado um estrogonofe tão delicioso. Lucas falou com um orgulho muito genuíno, como se aquilo fosse a maior conquista de sua vida. E talvez fosse mesmo. Ricardo sentou-se ao lado dele. Comeram em silêncio por alguns minutos. Lucas, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda pensa em voltar para a faculdade? Lucas parou de comer. Colocou o garfo na marmita. Todos os dias. O que te impede? Dinheiro, tempo. Eu não consigo os dois ao mesmo tempo. E se você conseguisse? Lucas deu um sorriso triste. Seria bom demais para ser verdade. Ricardo não respondeu, apenas assentiu, mas mentalmente ele já estava articulando seus próximos planos. 2 semanas depois, o chefe Fernando chamou Lucas no final do expediente. Você está diferente. Lucas ficou tenso. Diferente em que sentido, chefe? Mais focado. Suas sugestões são ótimas. O risoto que você criou é o prato mais solicitado do mês. Lucas relaxou um pouco. Obrigado, chefe. Eu vou te promover a auxiliar sênior. Um aumento de R$ 400 no salário. Lucas arregalou os olhos. É sério? Você merece. Continue com esse ritmo. O chefe saiu. Lucas ficou parado no meio da cozinha, assimilando a informação. R$ 400. Não era uma fortuna, mas era um começo, era um reconhecimento. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Ricardo. Preciso te contar algo. Meia hora depois, eles estavam sentados no refeitório. Lucas contou tudo. Os olhos brilhavam. R$ 400, Ricardo. Eu nunca tinha conseguido um aumento antes. Você mereceu. Você trabalhou muito para isso. Não, eu trabalhei, mas o senhor me ensinou o caminho. O senhor me mostrou como. Ricardo balançou a cabeça. Eu só forneci as ferramentas. Foi você quem teve a coragem de usá-las. Lucas ficou em silêncio. Olhou para as próprias mãos. Eu passei 2 anos me esgotando, cortando legumes sozinho de madrugada, acreditando que um dia alguém notaria. Pausa. Ninguém notou, até que o senhor apareceu. Ricardo sentiu o peito apertar de novo. Lucas, eu... Não, deixe-me concluir. Lucas ergueu a cabeça. Eu não sei o motivo pelo qual o senhor apareceu aqui. Não sei por que o senhor se importa comigo. Mas eu queria que o senhor soubesse que o senhor mudou a minha vida. A voz dele tremeu no final. Ricardo teve que desviar o olhar, respirar fundo, porque ele via naquele rapaz tudo o que ele havia sido 25 anos atrás. Desesperado, exausto, sozinho. E ele sabia perfeitamente como aquilo terminava quando ninguém estendia a mão. Lucas, você tem um talento incrível.
Eu só te ajudei a enxergar isso. O Senhor fez muito mais do que isso. O Senhor me deu esperança. Ricardo olhou para ele. Viu lágrimas nos olhos de Lucas, lágrimas de gratidão, não de dor. Então não desperdice. Continue crescendo. Continue buscando conhecimento. Lucas limpou os olhos. Eu vou, eu prometo. Eles ficaram ali, em um silêncio confortável. Pela primeira vez em semanas, Lucas não parecia carregar todo o peso do mundo em seus ombros. No mês seguinte, a vida de Lucas mudou de forma visível e positiva. Ele parou de fazer as entregas. O aumento, somado às horas extras, havia sido suficiente. Dormia 6 horas por noite, às vezes até 7. Trazia uma marmita cheia. Comida de verdade. A postura mudou. Os ombros mais eretos. O sorriso mais frequente. Ricardo via tudo e sentia algo que não sentia há anos. Um propósito. Ele havia construído uma rede de restaurantes bem-sucedida, ganhado muito dinheiro, alcançado o sucesso, mas nada daquilo havia significado tanto quanto ver aquele rapaz florescer. Uma noite, Lucas trouxe uma foto no celular. Minha mãe. Ricardo olhou. Uma mulher de cabelos grisalhos, magra, mas sorrindo, segurando um prato de comida. Ela está bonita. Ela está muito melhor. O médico disse que ela poderá voltar a trabalhar meio período daqui a alguns meses. Lucas guardou o celular. Eu não sei como eu posso agradecer tudo que o senhor fez por mim. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Porque sem o Senhor, eu ainda estaria picando legumes às 3 da manhã, sozinho, completamente sem rumo. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Você nunca esteve sem rumo, Lucas. Você só precisava de alguém que acendesse a luz para você. Lucas sorriu. O Senhor acendeu. Ricardo sabia que, em breve, teria que revelar quem ele realmente era. Mas, por enquanto, ele queria aproveitar aquele momento. Aquele vínculo simples, honesto, entre dois homens que entendiam o que era a luta e o que era alcançar a vitória. Tudo desmoronou numa quinta-feira. Lucas chegou mais cedo que o normal. O chefe havia pedido para ele fazer a organização do estoque antes do início do expediente. Ele entrou pela porta dos fundos e foi direto para o depósito. Pegou a prancheta com a lista de inventário e começou a conferir os itens. Estava no corredor quando ouviu vozes vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Reconheceu a voz de Ricardo e outra voz, a da gerente administrativa. Dr. Ricardo Azevedo, os documentos da auditoria já chegaram. O senhor precisa assiná-los. Lucas parou instantaneamente. Dr. Ricardo Azevedo. Deixe-os na mesa. Eu assino depois. O senhor vai continuar com a inspeção disfarçada ou irá se apresentar oficialmente para a equipe? Silêncio. Ainda não tomei a decisão. O chefe Fernando está perguntando. Ele acha estranho o gerente novo ter tanto acesso. Diga a ele que eu respondo diretamente à diretoria executiva. Sim, senhor. A gerente saiu do escritório. Passou por Lucas sem perceber que ele havia escutado cada palavra. Lucas permaneceu imóvel no corredor. A prancheta pesava em suas mãos. Dr. Ricardo Azevedo. Inspeção disfarçada. Diretoria. Ele sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Lucas esperou. Trabalhou o dia inteiro em modo automático. Cortou, limpou, organizou. Não falou com ninguém além do estritamente necessário. Às 11 da noite, depois que a equipe foi embora, ele ficou. Ricardo chegou meia hora depois, como de costume. Entrou na cozinha com 2 cafés, como de costume. Eu imaginei que você já tivesse ido. Está tudo bem? Lucas estava apoiado no balcão, braços cruzados. Quem é você? Ricardo parou. Como assim? Quem é você, de verdade? Ricardo colocou os cafés na mesa devagar. Virou-se para Lucas. Lucas, eu posso explicar tudo. O senhor é o dono. Não era uma pergunta. Ricardo respirou fundo. Sim. Lucas deu um passo para trás. Passou a mão pelo rosto. O senhor mentiu para mim. Por todo esse tempo. Eu não menti.
Eu só... O senhor disse que era gerente. Disse que tinha trabalhado em cozinha. Fingiu ser alguém como eu. A voz de Lucas tremia de raiva contida. Ricardo deu um passo à frente. Eu trabalhei em cozinha. Tudo que eu te contei é absolutamente verdade. Mas o senhor não me disse o mais crucial. O senhor não contou que é o proprietário de tudo isso, que estava me observando como se eu fosse um experimento científico. Não era um experimento. Eu só queria te ajudar. Lucas riu sem humor. Me ajudar ou se divertir com a minha situação miserável? Lucas, as coisas não são assim. Então são como? Lucas avançou. O senhor chegou aqui, viu o coitado do cozinheiro cortando legumes de madrugada e pensou, eu vou bancar o mentor. É isso que aconteceu? Não, eu vi alguém que me fez lembrar de quem eu fui, alguém que merecia uma chance de verdade, uma chance que o senhor deu porque quis, porque sentiu pena, porque você mereceu. Lucas balançou a cabeça. O senhor não consegue entender, o senhor nunca vai entender. Entender o quê? O que é acordar todos os dias sentindo medo? Medo de ser demitido, medo de não conseguir pagar as contas, medo de olhar para a sua mãe doente e não ter o dinheiro para o remédio dela. A voz de Lucas se elevou. O senhor brincou comigo, fingiu ser meu amigo, fingiu que se importava de verdade, mas o tempo todo o senhor era o dono. O senhor poderia ter resolvido tudo com um estalar de dedos. Eu não queria resolver dessa forma. Eu queria que você... Que eu o quê? Que eu ganhasse a promoção por mérito próprio? Lucas deu uma risada amarga. O senhor manipulou cada detalhe, o aumento, os turnos extras. Tudo isso foi orquestrado pelo senhor. Ricardo não negou. Lucas fechou os olhos, respirou fundo. Eu realmente achei que tinha conseguido. Achei que finalmente alguém tinha me visto, tinha me reconhecido de verdade. Mas era tudo uma encenação. Não era uma encenação. Você conseguiu por mérito próprio. Eu só me limitei a remover os obstáculos. O senhor removeu os obstáculos? Ou o senhor criou uma ilusão? Silêncio pesado. Lucas pegou a mochila. Eu não sei o que é pior. Se o senhor fez isso por bondade ou por puro tédio. Mas eu não sou o seu projeto de caridade. Lucas, espere um momento. Não. Lucas ergueu a mão. O senhor mentiu. O senhor me fez acreditar que havia alguém realmente do meu lado. Alguém que me compreendia. Mas o senhor nunca compreendeu. Porque o senhor nunca foi como eu. Não. O senhor não foi. Porque se o senhor fosse, não teria mentido. Lucas caminhou até a porta. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro do seu peito. Lucas, por favor, deixe-me explicar tudo da forma correta. Lucas parou, não se virou. Explicar o quê? Que o senhor se divertiu bancando o pobre? Que achou fofo o cozinheirinho tentando sobreviver? Eu nunca pensei isso. Eu me importo com você. O senhor se importa? Lucas se virou com os olhos vermelhos de irritação. Então, por que o senhor não foi totalmente honesto desde o primeiro momento? Ricardo abriu a boca. Fechou. Não tinha uma resposta. Lucas balançou a cabeça. Foi o que imaginei. Ele saiu. A porta bateu. Ricardo ficou sozinho na cozinha vazia, os 2 cafés esfriando na mesa. Nos dias seguintes, Lucas não apareceu mais depois que o expediente encerrava. Chegava no horário correto, trabalhava, saía. Não olhava para Ricardo. Não respondia às mensagens que ele enviava. Ricardo tentou se aproximar 2 vezes. Lucas se esquivou. Na terceira tentativa, Lucas falou baixo, sem encará-lo. Por favor, me deixe em paz. Ricardo parou de tentar. Ele via de longe Lucas retornando ao que era antes. Ombros curvados, olheiras de volta, um silêncio pesado o envolvia. O chefe Fernando notou a mudança. O Lucas está esquisito. Aconteceu alguma coisa com ele? Ricardo disfarçou. Não sei. Mas ele sabia perfeitamente. Ele tinha quebrado a única coisa que realmente importava. A confiança. Uma semana depois, Ricardo estava no escritório quando a gerente bateu na porta. Doutor Azevedo, o Lucas pediu demissão.
Ricardo se levantou da cadeira num sobressalto. O quê? Ele entregou a carta hoje pela manhã. Quer cumprir o aviso de 15 dias e sair. Ricardo sentiu o mundo girar em sua cabeça. Ele disse o motivo? Não. Apenas disse que havia recebido outra proposta. Ricardo dispensou a gerente. Sentou-se lentamente. Olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, na cozinha, via Lucas trabalhando. Movimentos mecânicos, sem vida. Ricardo havia tentado ajudar, mas no processo tinha destruído a única coisa que Lucas precisava. Não era dinheiro, não era uma oportunidade, era ser visto, de verdade, sem mentiras, sem máscaras. E Ricardo tinha usado uma máscara o tempo todo. Ele encostou a testa na janela fria e, pela primeira vez em anos, não soube qual atitude tomar. Lucas estava no 5º dia do aviso prévio quando o celular tocou. Meio da tarde. Ele estava descascando batatas. Olhou a tela. Número do hospital. Atendeu com a mão trêmula. Alô? É o senhor, filho de Rosa Oliveira? Sim, o que houve? Sua mãe passou mal durante a sessão de diálise. Precisamos fazer um procedimento de emergência. O senhor pode vir? Lucas largou o facão. Eu já estou indo. Nem sequer avisou o chefe. Pegou a mochila e saiu correndo desesperado. O hospital ficava a 40 minutos de ônibus. Lucas chegou suando, ofegante. Encontrou o pai na sala de espera. O homem mais velho parecia ter envelhecido 10 anos de uma só vez. O que aconteceu? Infecção no catéter. É muito grave. Eles precisam fazer a troca imediatamente. É um procedimento que o convênio não cobre. Qual o valor? O pai entregou o papel com os olhos baixos. 12 mil reais. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. A gente não tem esse dinheiro. Eu sei disso. Quanto tempo nós temos? Até amanhã de manhã. Depois disso, a infecção pode se espalhar por completo. Lucas sentou. Colocou a cabeça entre as mãos. 12 mil reais. Ele tinha 3 mil na poupança, economizados com muito custo nos últimos meses. Não chegava nem perto do necessário. Eu vou dar um jeito nisso. O pai segurou o braço dele. Como? Lucas não respondeu, porque ele não sabia como. 2 horas depois, Lucas estava em uma esquina mal iluminada. O contato foi fácil de conseguir. Alguém da cozinha conhecia uma pessoa que emprestava dinheiro. Juros altíssimos, mas o dinheiro sairia rápido. O homem apareceu. Jaqueta de couro. Olhar frio e calculista. De quanto você precisa? 12 mil. Seus documentos. Lucas entregou. O homem verificou no celular. Você trabalha onde? Restaurante, cozinheiro. Quanto você ganha? 2.500. O homem riu. E como você pretende pagar 12 mil? Eu vou resolver isso. Juros de 10% ao mês. Se atrasar, 15%. Se não pagar em 6 meses, a gente pega o que você tiver. Você entendeu? Lucas engoliu em seco. 10% ao mês. R$ 1.200 de juros. Todo mês. Ele não teria como pagar, mas não tinha outra opção. Eu aceito. O homem começou a digitar no celular. Espere. Lucas virou-se. Ricardo estava parado a 3 metros de distância. Não faça isso. Lucas fechou os olhos. O senhor não deveria estar aqui. E você não deveria estar fazendo uma loucura dessas. O homem de jaqueta olhou de um para o outro. Vocês se conhecem? Ricardo caminhou até ficar entre Lucas e o agiota. Ele não vai precisar desse dinheiro. Ricardo, saia daqui. Lucas, escuta. Não. Lucas avançou. O senhor não tem nada a ver com isso. O homem de jaqueta guardou o celular. Vocês se resolvem entre vocês. Se ele quiser o dinheiro, é só me ligar. Ele foi embora. Lucas ficou cara a cara com Ricardo na rua vazia. Como o senhor soube de tudo? O chefe me ligou, disse que você saiu correndo. Eu fui até o hospital. Seu pai me contou. E o senhor veio atrás de mim? Por quê? Porque eu sabia exatamente o que você faria. Lucas deu um passo para trás. O senhor não sabe absolutamente nada sobre mim.
Eu sei que você está desesperado. Eu sei que sua mãe precisa de uma cirurgia urgente e eu sei que você está prestes a arruinar sua vida. Eu não tenho outra saída. Tem. Sempre há uma saída. Lucas balançou a cabeça. Não para mim, não para pessoas como eu. Ricardo respirou fundo. Lucas, eu errei. Silêncio. Eu errei em não ter sido honesto com você desde o primeiro momento. Eu errei em acreditar que poderia te ajudar sem ter que me revelar. Eu errei em tudo. Lucas desviou o olhar. Não tem mais importância agora. Importa, sim, porque eu me importo com você. De verdade. O senhor se importa? Então me deixe resolver isso do meu próprio jeito. Pegando dinheiro de agiota, você sabe muito bem onde isso termina. Termina com a minha mãe viva e bem. A voz de Lucas falhou. Ricardo deu um passo à frente. Eu vou pagar a cirurgia. Não. Lucas, eu disse não. Eu não quero a sua esmola. Não é esmola. Então o que é? Ricardo parou, olhou para o rapaz na sua frente, orgulhoso demais, ferido demais. É o que eu deveria ter feito desde o começo, ser totalmente honesto com você. Lucas cruzou os braços. Honesto como? Eu não vim aqui para bancar o gerente. Eu vim porque a rede estava enfrentando grandes problemas. Alta rotatividade. Funcionários totalmente desmotivados. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Pausa. Aí eu te vi, cortando legumes às 3 da manhã, e eu vi tudo o que eu tinha sido 25 anos atrás. Desesperado, exausto, invisível para todos. A voz de Ricardo ficou mais baixa. Eu quis te ajudar porque ninguém me ajudou quando eu mais precisava. E quando finalmente alguém me ajudou, a minha vida mudou por completo. Eu queria fazer o mesmo por você. Lucas ficou em silêncio. Mas eu errei, porque eu deveria ter sido honesto. Deveria ter te dado o direito de escolher aceitar ou não. Em vez disso, eu manipulei as situações, e eu sinto muito profundamente. Lucas desviou o olhar, limpou os olhos rapidamente. Isso não muda absolutamente nada. Muda tudo, porque eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar algo muito maior. O quê? Ricardo tirou um envelope do bolso. Uma proposta de trabalho. Oficial, documentada, nada de favor pessoal. Lucas pegou o envelope. Abriu, leu. Os olhos se arregalaram. O que é isso? Posição de sous-chefe na cozinha da unidade central. Salário de R$ 5.800. Plano de saúde corporativo que cobre cirurgias e tratamentos contínuos. Bolsa de estudos integral para você voltar para a faculdade. Lucas olhou para Ricardo, incrédulo. Por quê? Porque você merece. Não é porque eu sinto pena, não é porque eu quero te ajudar, mas porque você é bom, muito bom, e eu seria um grande idiota se deixasse você ir embora. Lucas releu o papel. As mãos tremiam incontrolavelmente. Eu não consigo dizer nada. Diga que você aceita. Ricardo, eu não consigo simplesmente aceitar, não depois de tudo o que aconteceu. Ricardo deu mais um passo. Lucas, eu entendo que você esteja cheio de raiva. Eu entendo que você se sinta traído, mas sua mãe precisa dessa cirurgia e você precisa de uma chance de sair desse buraco. Isso parece errado para mim. Por quê? Porque eu não conquistei isso. O senhor está me dando de presente. Ricardo balançou a cabeça. Você conquistou. Cada dia que você acordou às 5 da manhã. Cada dia que você trabalhou 12 horas e ainda fez entregas, cada dia que você treinou sozinho na cozinha vazia, você conquistou tudo isso. Lucas fechou os olhos, respirou fundo. Eu só queria que alguém me enxergasse. Eu te enxerguei. Desde o primeiro dia, Lucas abriu os olhos. Lágrimas desciam pelo rosto. Eu sinto tanto medo, Ricardo. Tanto medo de não ser bom o suficiente, de falhar miseravelmente, de decepcionar a todos. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Você não vai falhar, porque você não está mais sozinho. Você nunca esteve. Lucas soluçou. 1 vez, 2 vezes. Ricardo o puxou para um abraço forte. Lucas resistiu por um segundo. Depois,
desabou completamente. Chorou como não chorava havia anos. Chorou pelo cansaço, pelo medo, pela solidão. E chorou porque, finalmente, alguém tinha segurado aquele peso com ele. Ricardo o segurou firme. Eu sinto muito por ter mentido. Mas eu não minto quando digo: você tem um talento nato, você tem um futuro brilhante, e eu estarei aqui para te dar todo o apoio, se você permitir. Lucas se afastou. Limpou o rosto com a manga da camisa. E se eu aceitar e não der certo? Aí a gente tenta outra coisa. Mas pelo menos você terá tentado. Lucas olhou para o envelope na mão. 5.800. Plano de saúde. Faculdade. Uma chance de verdade. Ele respirou fundo. Eu aceito. Ricardo sorriu. O primeiro sorriso sincero em dias. Então vamos resolver isso agora. Sua mãe vai fazer a cirurgia. Você vai começar na unidade central na próxima semana e você vai retornar para a faculdade. Lucas assentiu, ainda processando a informação. Obrigado. Não me agradeça. Apenas não desista. Eu não vou desistir. Eles caminharam juntos de volta para o hospital. No caminho, Lucas parou. Ricardo? Sim? Desculpa por eu ter te chamado de mentiroso. Você tinha toda a razão. Não. O senhor mentiu sobre quem era, mas não mentiu sobre se importar comigo. Ricardo colocou a mão no ombro dele novamente. Eu nunca menti sobre isso. Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, mas totalmente real. 6 meses depois. A cozinha do restaurante estava na penumbra. Apenas a luz sobre o balcão central estava acesa. Lucas entrou pelo corredor lateral. Ele não precisava mais usar a entrada dos fundos. Ele era o chefe executivo agora. Parou na porta. Uma jovem estava sozinha, cortando cebolas. Movimentos precisos, mas tensos, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Lucas reconheceu aquela postura. Reconheceu o silêncio pesado. Reconheceu a si mesmo, 3 anos atrás. Ele olhou o relógio, 2h40 da manhã. O expediente terminava à meia-noite. Ele entrou devagar. O facão parou de bater na tábua. A jovem se virou, assustada. Chefe, desculpa, eu não sabia que o senhor... Tudo bem? Lucas ergueu as mãos. Pode continuar o seu trabalho. Ela hesitou. Voltou a cortar. Lucas puxou um banco. Sentou-se ao lado do balcão. Qual é o seu nome? Camila. Há quanto tempo você trabalha aqui, Camila? 4 meses. Lucas pegou uma das tiras de cebola. Examinou. Brunoise perfeita. Obrigada. Por que você está aqui a essa hora? Camila não respondeu imediatamente. Continuou cortando. Praticando a técnica. Praticando o que exatamente? Tudo. Cortes, técnicas. O que eu não consigo fazer com perfeição durante o expediente normal. Lucas assentiu devagar. Você faz isso todos os dias? Silêncio. Camila, olhe para mim. Ela parou, virou-se. Os olhos tinham olheiras muito profundas. As mãos, calos nas pontas dos dedos. Você faz isso todos os dias? Quase todo dia? Por quê? Ela desviou o olhar. Porque eu preciso crescer na empresa. Lucas sorriu, não de deboche, mas de reconhecimento profundo. Posso te mostrar algo? Camila assentiu. Lucas pegou o facão, cortou 3 cebolas em sequência rápida, movimento fluido, quase hipnótico. Você está pressionando demais. Deixe a lâmina da faca fazer o trabalho para você. Camila tentou. O corte saiu mais uniforme. Melhor. Lucas guardou o facão. Foi até a cafeteira. Ligou. Você aceita um café? Chefe, eu estou oferecendo. Ele serviu 2 canecas. Voltou. Colocou uma na frente dela. Sente-se. Camila sentou, confusa. Lucas bebeu devagar. Observou a jovem. Quantas horas você dorme por noite? 4, 5 no máximo. Você tem alguma outra fonte de renda? Camila engoliu em seco. Eu faço faxina nos finais de semana. Lucas assentiu. Família? Minha avó. Ela cuida de mim e do meu irmão mais novo. Você sustenta a casa. Não era uma pergunta.
Camila baixou os olhos. Eu faço o que está ao meu alcance. Lucas colocou a caneca no balcão. Amanhã você chega 1 hora mais cedo. Eu vou te ensinar os molhos mãe, no expediente oficial, e com o seu pagamento garantido. Camila arregalou os olhos. É sério isso? É muito sério. Você é talentosa, muito talentosa, mas não pode aprender sozinha de madrugada. Isso não funciona de forma sustentável. Mas o senhor, eu fiz exatamente isso e quase me destruí por completo. Até que alguém me ensinou um jeito melhor de fazer. Camila olhou para ele curiosa. Quem foi essa pessoa? Lucas sorriu. Alguém que estava exatamente onde eu estou agora e que se importou o suficiente para estender a mão e ajudar. No escritório do andar de cima, Ricardo assistia à cena pela câmera de segurança. Ele havia se afastado da operação diária. Deixou que Lucas fizesse o comando. Mas às vezes, em noites de insônia, ele checava as câmeras. E naquela noite, ele viu a cena que mudou tudo para ele. Lucas sentado com a jovem cozinheira, ensinando, ouvindo. Exatamente como Ricardo tinha feito com ele. O ciclo da bondade continuava. Ricardo desligou o monitor. Encostou-se na cadeira. Aos 55 anos, ele tinha percebido algo fundamental. Legados não são construídos apenas em conquistas materiais. Eles são construídos em pessoas. Ele havia ensinado Lucas. Lucas agora ensinava Camila. E um dia, Camila ensinaria outra pessoa. A corrente nunca se quebrava. Ela apenas se multiplicava. Lucas acompanhou Camila até a saída dos fundos. Amanhã, 9 da manhã. Não chegue nem 1 minuto atrasada. Eu não vou. Obrigada, chefe. Ela foi embora. Lucas ficou ali, olhando a rua vazia. Pensou na mãe. Saudável. Trabalhando meio período em uma loja de roupas. Pensou no pai. Porteiro de um prédio comercial. Orgulhoso. Pensou no diploma de gastronomia pendurado na parede da sala. Pensou em tudo que havia conquistado e em tudo que tinha recebido. Ele pegou o celular, mandou uma mensagem para Ricardo. Obrigado por tudo, sempre. 2 minutos depois, a resposta chegou. Você já está fazendo o mesmo. Esse é o verdadeiro obrigado. Lucas sorriu, guardou o celular e foi para casa. A bondade genuína não é uma caridade. Não é simplesmente dar dinheiro ou resolver os problemas com um estalar de dedos. A bondade verdadeira é abrir portas que o talento e o esforço de alguém já mereciam atravessar. É acender a luz em corredores escuros, é segurar o peso junto com quem está quase caindo, é conseguir ver o potencial onde a maioria apenas enxerga o cansaço, e é, acima de tudo, ensinar que ninguém cresce totalmente sozinho. Porque os maiores legados que construímos não estão nas conquistas materiais. Eles são construídos no mais completo silêncio, nas horas mais escuras, quando ninguém está olhando para você. Mas quando alguém decide olhar, realmente olhar para você, tudo pode se transformar e essa mudança se espalha, como ondas em um lago, infinitas, eternas.